Getúlio Vargas. Olha, falar sobre ele é mergulhar numa das figuras mais complexas e, sem dúvida, mais importantes da história do Brasil. Para alguns, ele foi o grande arquiteto do país moderno. Para outros, um ditador que não hesitava em usar a força. E aí que mora o grande dilema de Getúlio. De um lado, você tem o pai dos pobres, uma figura quase messiânica, amada por milhões de trabalhadores. Do outro, o ditador implacável, que era temido e odiado por seus adversários. É um verdadeiro jogo de luz e sombra. Então a pergunta que não quer calar é: quem foi de fato Getúlio Vargas? É para tentar desvendar esse enigma que a gente está aqui hoje. E para começar a entender essa história, a gente precisa voltar lá para o início, para a forma como ele chegou ao poder, quebrando completamente a lógica política da época. Pensa só, antes de Vargas, o Brasil vivia a famosa política do café com leite. O que era isso? Basicamente, o poder ficava revezando entre as elites de São Paulo, os gigantes do café, e de Minas Gerais, os poderosos do setor de laticínios. Era um jogo de cartas marcadas, bem fechado. Pois é, mas em 1930 tudo muda. Getúlio, que era um político gaúcho muito astuto, se candidata à presidência e perde. Só que aí acontece algo que incendeia o país. O vice dele na chapa, João Pessoa, é assassinado. Esse foi o estopim. Com o apoio dos militares, Vargas lidera uma revolução, derruba a República Velha e assume o poder. Começava ali a Era Vargas. E uma vez no poder, bom, aí a gente começa a ver o outro lado de Vargas, o lado da mão de ferro que se consolidou durante o período que a gente conhece como Estado Novo. Em 1937, ele dá um golpe dentro do próprio governo. E as medidas foram duras, viu? O Congresso Nacional, fechado. A imprensa sofreu uma censura fortíssima. E quem ousasse se opor ao regime era perseguido de forma brutal. A democracia basicamente foi posta na gaveta. Mas aqui está a grande sacada e a contradição de Vargas. Mesmo reprimindo, ele era um mestre da propaganda. Ele criou o DIP, o Departamento de Imprensa, para construir a imagem dele como um protetor. Ele sabia que, para ter o controle do país, não adiantava só a força. Ele precisava ter o povo, principalmente o trabalhador, com ele. E é justamente essa busca pelo apoio popular que nos leva à outra face de Getúlio Vargas, aquela que o imortalizou e deu a ele o apelido de Pai dos Pobres. Foi no governo dele que surgiu a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Gente, isso foi uma revolução. Pela primeira vez na nossa história, direitos como salário mínimo, férias pagas, jornada de 8 horas, tudo isso virou lei. A relação entre trabalhador e patrão nunca mais foi a mesma. Mas o projeto dele era muito maior. Vargas sonhava com um Brasil industrializado, menos dependente do campo. E o primeiro grande passo foi criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, para a gente produzir nosso próprio aço. Na sequência, veio a criação da Vale do Rio Doce, que colocou o Brasil no mapa como um dos maiores exportadores de minério de ferro do planeta. E, mais tarde, já no seu segundo governo, ele coroou esse projeto nacionalista com a criação da Petrobras. O lema "O petróleo é nosso" marcou uma geração. Ele estava de fato construindo os pilares da indústria brasileira. Só que essa trajetória tão cheia de altos e baixos se encaminhava para um final, e um final bastante dramático. Vamos ver agora como foi esse retorno ao poder e a crise que levou a esse desfecho trágico. Com o fim do Estado Novo, em 45, Vargas é deposto. Parecia o fim da linha. Mais que nada, 5 anos depois, em 1950, ele volta em grande estilo, dessa vez eleito pelo voto popular, nos braços do povo. Só que esse segundo governo foi um verdadeiro turbilhão, com uma oposição feroz e muita instabilidade política. O clímax dessa crise veio em agosto de 1954. A pressão era gigantesca. Vargas foi acusado de estar por trás de um atentado contra seu principal inimigo, o jornalista Carlos Lacerda. Com os militares exigindo sua renúncia, ele se viu encurralado, lá no Palácio do Catete. E foi ali que ele tomou sua última e mais extrema decisão. Ele deu um tiro no próprio coração. E a sua carta-testamento com a frase icônica "Saio da vida para entrar na história" se tornou um dos documentos mais fortes da nossa política. Aquele gesto chocou o Brasil de uma forma tão profunda que adiou um golpe militar que já estava praticamente certo. E com isso, a gente volta à pergunta lá do começo. Um homem capaz de um ato tão extremo, um ditador e, ao mesmo tempo, um pai dos pobres. Afinal,
Como a gente define um legado desses? O ponto central talvez seja este. Vargas foi sim o homem das luzes, que trouxe direitos e uma nova dignidade para a classe trabalhadora. Mas ele também foi o homem das sombras, que acabou com liberdades civis, que calou a oposição. Herói ou vilão? No fim das contas, talvez a resposta não seja tão simples. Talvez ele tenha sido os dois ao mesmo tempo. A verdade é que, goste-se ou não, para entender o Brasil que a gente vive hoje, é fundamental entender Getúlio Vargas. E essa pergunta? Bom, essa pergunta continua ecoando como um dos grandes enigmas da nossa história.